Fala pessoal, bem-vindo ao Papo CSP. Hoje nós vamos falar com o senhor Márcio Shimomoto, presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo, membro do Conselho Deliberativo e coordenador do Conselho de Orientações e Serviços da Associação Comercial de São Paulo. E também ocupa a cadeira 53 da Academia Paulista de Contabilidade. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, Márcio. Nossa, eu que agradeço muito, fiquei muito contente com o convite da Associação Comercial. Há anos eu participo da Associação Comercial e sempre tive uma vontade de falar um pouquinho aqui no programa de vocês. E é uma grande satisfação vocês terem me convidado. Eu fico muito feliz com isso, viu, Márcio? Márcio, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse da importância dos contadores para os empreendedores e para a nossa sociedade no geral. Bom, como todos já devem saber, o Brasil hoje ele tem um sistema de tributário mais complexo do mundo. Nós temos aí uma reforma tributária que foi aprovada, está vindo a regulamentação para tentar fazer uma simplificação. É uma briga antiga até da Associação Comercial de simplificar um pouquinho essa burocracia tributária aqui no país. Ainda teremos, mesmo com esse projeto, essa lei que já foi aprovada, ainda teremos uma complexidade tributária pelos próximos anos até realmente vingar isso. E o contador, ele tem na prática a interpretação de tudo isso e colocar isso na prática. Então, eu acho que dos profissionais hoje que lidam com a legislação tributária, é aquela que na prática coloca e entende aquilo que está sendo feito. E o contador, por ter a finalidade de traduzir os fatos econômicos em números, e com esses números precisos que o contador fornece, ele gera condições e relatórios para que ajudar na gestão das empresas, decisões estratégicas, transparência, porque o contador também atua na área pública, então toda a contabilidade que faz na área pública traz transparência para o público de uma forma geral, e isso faz com que o trabalho feito pelo contador auxilie as empresas, né, dando eficiência a essas empresas, a transparência, e é lógico, tendo transparência e ajudando as empresas, você também contribui para o crescimento econômico do país. Márcio, agora eu vou pedir para você nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre o imposto de renda de 2024. Muitas pessoas, empresários, ainda não sabem ao certo quais as novidades do imposto de renda. Você pode falar um pouco para a gente sobre o que muda na declaração pré-preenchida e os novos limites de obrigatoriedade da declaração? Olha, primeiro, para falar um pouquinho sobre a pré-preenchida, eu acho que é muito importante. A Receita Federal vem aprimorando essa declaração pré-preenchida. Então, na medida do possível, os contribuintes que tiverem condições de baixar essa declaração, e aí tem que ter uma assinatura Gov.br padrão ouro ou prata, ele consegue baixar essa declaração. Então, a minha primeira recomendação é baixe a declaração pré-preenchida, porque ele já traz os números que o fisco tem no banco de dados dele. Pode ser que tenha algumas divergências, porque ao baixar os números, é obrigação do contribuinte checar os números para ver se estão corretos ou não estão corretos. Até outro dia mesmo eu estava pegando uma declaração pré-preenchida e tinha a pessoa me trouxe algumas informações de dentistas que não estava na declaração, porque ele traz tudo, ele traz quanto você ganhou, traz as despesas que você teve, aquelas despesas que podem ser abatidas. Dentista é uma das despesas que podem ser abatidas e não constava na declaração dele. Ou checamos a informação, ele realmente tinha sido feito, colocamos na informação. A única recomendação que a gente faz, se não tiver na pré-preenchida, é melhor você se municiar que você vai cair na malha fina. Se não tiver na preenchida. Se não tiver na pré-preenchida. Porque no final das contas, quando você apresenta uma declaração e ela não bate com os dados que estão na Receita Federal, eles vão questionar e vão perguntar para você. Então, tenha sempre o recibo na mão e, se possível, a comprovação do pagamento. Tá? Já tivemos casos de fiscais onde eles pedem não só o recibo, mas falam assim, tá bom, você pagou como isso? Com dinheiro, com cheque, com cartão? Com cartão. Me traz o comprovante do cartão ou o extrato do cartão. Ou me traga o extrato da conta corrente onde foi debitado esse valor. Tá? Então, tem que ter muito bem municiado para colocar informações fora da pré-preenchida. Alguns números mudaram do ano passado para esse número, para esse ano aqui. Eu vou até ler esses números, porque são vários números aqui, tá? Para dar uma informação bem precisa para todo mundo. Quem está obrigado a fazer declaração esse ano? Quem tem rendimentos tributáveis acima de 30.639. Esse número não era atualizado desde 2015, eles resolveram atualizar agora. Tá? Então,
Quem ganhou no ano de 2023 30.639 de rendimentos tributáveis, ele está obrigado a fazer a declaração. Rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, ele subiu para R$200 mil. Então, se você tem qualquer rendimento não tributáveis, poupança, uma doação, aquilo que vem distribuição de lucros, de rendas, que não tem tributação, acima de 200 mil você é obrigado a estar tributando. E quem tem patrimônio acima de 800 mil reais também é obrigado a estar declarando. Né? Okay. O patrimônio são aqueles bens que a pessoa possui. Pode ter uma casa. Uma casa, um barco, no seu caso um avião, por exemplo. Né? Aquele avião você precisa declarar. Então, você está obrigado a fazer a declaração. Quem tem atividade rural, porque o Brasil São Paulo também, o Brasil o agronegócio está muito em evidência. Muito alto, né? Então, quem tem atividade rural como rendimentos acima de 153.199,50 centavos, também está obrigado. Ou quem tem prejuízos na atividade rural e queira compensar isso nos outros anos ou daqui para frente, ele também tem que estar fazendo a declaração. Então, se ele tiver algum prejuízo na atividade rural, ele pode pedir um reembolso. Ele pode compensar nos próximos anos também. Então, o ano 2023 eu tive prejuízo de R$500 mil. Tá? Então, esse ano aqui, ele não teria essa tributação, porque teve prejuízo. E no próximo ano que ele teve lucro, se tiver 1 milhão, ele deduz 500. Entendi. Tá? Só que para fazer isso, ele precisa estar declarando. Tem que estar já declarando antes, né? Isso, tem que estar declarando tempo, né? antes, com tempo. Certo. Então, essas são algumas condições para você estar fazendo a declaração, sendo obrigado a fazer. Agora, pela experiência que a gente tem, tá? Isso não está escrito nos livros nem nos manuais, a gente recomenda que a pessoa, no início da carreira, já comece a fazer a declaração, mesmo não obrigado, porque ele vai começar a construir um patrimônio. E lá na frente, quando ele tiver um patrimônio necessário de fazer a obrigação, fica mais difícil de justificar se ele, de repente, aparecer na primeira declaração uma casa de R$800 mil. Do nada, apareceu. Do nada, apareceu. Tá? Então fica mais difícil de justificar. Sim. Então vai construindo isso aí com o tempo. Mesmo não sendo obrigado, vai fazendo. Então, para quem está assistindo a gente agora, o ideal seria fazer um histórico. Você já começa a declarar agora para você ter todo um histórico na sua carreira, quando você tiver um patrimônio obrigado. Porque o fisco ele tem um pensamento um pouquinho invertido de nós. Né? Nós achamos assim, olha, se eu ganhei dinheiro, eu pago o imposto. O fisco fala assim, se você tem patrimônio, você tem que pagar imposto porque você ganhou dinheiro para adquirir aquele patrimônio. Então, se você, de repente, está fazendo a declaração, apareceu uma casa de 800, ele fala assim, opa, para ter uma casa de 800, você tem que ter renda. Se teve renda, tem que pagar imposto. E se você não tem um histórico desse crescimento de patrimônio, ele vai achar que você vai pedir justificativa. Se você não conseguir justificar, ele vai tributar. Márcio, um tema que está super em alta no momento são as criptomoedas. Ela deve ser declarada no imposto de renda e quando ela deve ser declarada? Olha, ela é uma novidade esse ano, tá? A criptomoeda sempre teve que ser declarada. Acima de R$5 mil de criptoativos, você precisa estar declarando. Só que esse ano agora ele pede para você classificar, ou seja, dar o tipo de criptomoeda que você tem. Nem eu sabia que tinha tantos. Tem o Bitcoin, tem porque nós temos aqui Bitcoin, altcoin, stablecoin, NFTs e tem outros ainda criptoativos. Então, além de você ter, se você tem mais de R$5 mil em criptoativos, né, criptomoedas, você tem que declarar e você tem que dizer o tipo que é. Você fala qual que é a qual que é a criptomoeda que você está tendo. Márcio, quais são os principais erros no preenchimento do imposto de renda e como evitá-los? Pela experiência que a gente tem, né, onde que o pessoal mais erra? Às vezes é na omissão de receita. A pessoa faz a declaração dele, só que às vezes ele esquece que o dependente dele teve renda. Então, a minha filha começou a trabalhar como estagiária, ele tem uma bolsa. Aí a pessoa, bom, então eu declaro a minha filha como dependente e eu esqueço de declarar a bolsa de estudo que ela recebe daquele trabalho, né? Ou como estagiário. Então, é melhor até, a gente tem que sempre fazer as contas. Às vezes é melhor já tirar o filho, porque aquela dedução por dependente, às vezes não compensa a renda que ele está entrando. Então, um dos erros muito grandes é que a pessoa esquece de colocar o rendimento do filho. Do filho na declaração. Na declaração. Às vezes também ele esquece, né? Ele esquece de colocar renda. Ele tem um apartamento que ele resolve alugar, né? Ele esquece de declarar essa renda de aluguel, que é tributado. Né? Tem aluguéis recebidos, atividade remunerada. Então,
o principal erro é esquecer essa declaração. E quando você traz a pré-preenchida, às vezes não vem essa informação também. Porque Então, não consta nos bancos de dados. Tem que ficar de olho. Você tá lá com o seu filho que já tá há muito tempo sem declarar, já está na pré-preenchida, só que está ganhando um salário, você vai lá e cai na malha fina. Aí é importante também passar por um profissional já capacitado que possa analisar isso. Porque não é simplesmente você coloca, aí o imposto fica muito alto. Então é melhor até você declarar separado. Muita gente declara marido e esposa junto. Então você fez as contas, dá um valor maior do que você declarar separado. Então separa, esposa declara separado no marido, porque o imposto até fica menor, às vezes fica maior. Se a esposa tem despesa médica muito alto, ou o marido tem muito alto, às vezes somando os dois compensa, porque aí você pode juntar as deduções. Então, assim, são cálculos que precisam ser feitos, né? Outro erro muito comum é erro de digitação. Porque se você está acostumado a usar teclado de computador, às vezes naquele teclado numérico que você digita rápido, o ponto que está lá é ponto, não é vírgula. No programa da Receita Federal tem que ser vírgula. Se você coloca ponto, ele não interpreta como vírgula, e aí em vez de você declarar, vamos supor, 10 mil, acaba descendo 1 milhão de renda. E aí você transmite desse jeito, aí dá imposto a pagar, até você justificar tudo isso, que foi um erro de digitação, dá dor de cabeça. É um trabalho que você não precisava ter, né? Um outro erro também muito comum é, às vezes, o pessoal confunde PGBL com VGBL. Só para quem está assistindo a gente não tem noção do que é isso. O que quer dizer? Sabe aqueles planos de previdência privada? Sei. Você tem 2 tipos de previdência privada, né? O PGBL e o VGBL. Um você deduz o imposto e o outro você deduz a despesa. Tá? Então, eles são diferentes. O PGBL você tem que declarar em pagamentos. E o VGBL você declara como bens e direitos. Então são diferentes, um deduz imposto, outro não, um outro paga imposto no final, outro paga todo ano, tá? Então as pessoas às vezes confundem isso e cometem erros na declaração. Tudo que você falou até agora só valida a importância de você ter um profissional contábil na hora de você fazer sua declaração de imposto de renda. É importante pela experiência, tá? Porque o profissional de contabilidade, você sabe que ele cumpre obrigações acessórias das empresas. Então ele sabe exatamente quais informações ele está transmitindo para o fisco que ele pode estar cruzando para poder cruzar com a declaração de imposto de renda. Então é um profissional que sabe exatamente, né, o que tem que informar, como tem que informar e o que acontece se ele junta ou separa as informações. Então é bom fazer. Uma coisa também que eu acho que é um erro constante é a variação patrimonial incompatível com a renda. Então é aquilo que eu tinha falado para vocês. Às vezes o patrimônio dele cresceu e ele esquece que tem que declarar a renda necessária para aquele patrimônio. Porque a declaração de imposto de renda nada mais é do que você verificar, não a renda que ele teve, mas a variação patrimonial que ele teve, quanto cresceu de patrimônio. Porque aí a Receita Federal fala, para crescer o patrimônio em X, você tem que ter uma renda de 2X. Tá? Então, até meu sócio fala, quem cabras tem, cabritos não tem, de algum lugar vem. Esse é o pensamento da Receita. Não, e é interessante porque muita gente não pensa nisso, né? Eu acho que eu mesmo, quando eu estou fazendo a minha declaração, você fala assim, não, tem que declarar quanto que eu ganhei aqui e tal. Mas você não pensa no seu histórico de declaração. Né? E aí um X a mais aqui que se esqueceu ali, lá na frente você vai ser cobrado, né? Exatamente. Márcio, o prazo para entrega da declaração de imposto de renda vai até o dia 31 de maio. Quais as penalidades para quem não entregar no prazo e quais as vantagens de entregar logo no início? Bom, a vantagem de quem entrega no início é quem tem valores a restituir, ele entra na fila primeiro para receber. Né? Também tem que fazer as contas. Se a pessoa precisa desse dinheiro, vale a pena entregar muito rápido a declaração. Quanto mais rápido você entrega, mais rápido você recebe. Tem uma fila de prioridade, né? Então, eu, por exemplo, já tenho mais de 60 anos, eu recebo primeiro. Né? Aqueles que não têm, vai entrando na fila de acordo com a entrega da declaração. Tem gente que faz as contas e fala assim, bom, eu não estou precisando do dinheiro. A restituição, ela é corrigida pela Selic. Às vezes a minha aplicação não corrige tanto como a Selic. Então eu entrego lá para o finalzinho, porque eu quero ganhar na atualização da restituição. Tá? Então, realmente, outra vez, tem que fazer as contas. Se você não fazer as contas, você pode ter um problema. Márcio, você tem mais... penalidade que você perguntou, né? Sim. Tem uma multa. Se você não entregar dentro do prazo, você tem R$ 165 de multa, no mínimo, ou 1% por mês de atraso sobre o valor do imposto que deveria ser pago, limitado a 20%.
o mínimo de R$165. De R$165, chegando até 1% de tudo que você tem que declarar. 1% de tudo aquilo que você teria a pagar de imposto, tá? Limitado a 20%. Ok. Tá? Então, o máximo que pode chegar é 20%. 20%. Márcio, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e eu deixo esse espaço à vontade para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado por estar aqui, já vou deixando claro antes de qualquer coisa. É muito bom ter sua presença aqui. E fique à vontade. Eu acho que algumas recomendações eu fiz durante a nossa conversa aqui, né? E eu acho que o que eu poderia recomendar também tome cuidado com as doações. Tá? Doações também é um problema. As doações, se você ultrapassa o limite de isenção, deixa eu ver aqui, o limite é R$ 85.650, você tem tributação de TCMD. Muita gente faz as doações, eu comprei um carro, eu vou transferir para o meu filho o carro, e o carro custa R$100 mil. Uma doação. Ele faz uma doação para o filho. Uhum. Só que na hora que, agora a Receita Federal está cruzando isso com o Estado, e aí vem uma cobrança de TCMD lá na frente de 4%. Tá? Então, a recomendação, utilize esse limite de isenção para você fazer transferências patrimoniais dentro do limite para que você não incorra numa tributação de TCMD. Tá? É uma dica que a gente dá também. Né? Como eu falei para você, o profissional de contabilidade, muitas vezes, ele equilibra pessoa física com pessoa jurídica. Então, se você é sócio de uma empresa, mesmo que ele não esteja obrigado a estar fazendo a declaração, faça a declaração de imposto de renda pessoa física e faça com o seu contador para que ele possa conciliar pessoa física com pessoa jurídica. Porque eu acho que vai ser o mesmo problema, se você lá na frente ganha, a sua empresa começa a crescer muito, você não tem isso, você vai cair na malha fina da pessoa física. Tem que ter sempre, porque às vezes tem elevação de capital, então a pessoa física tem que estar preparado para aportar valores na pessoa jurídica, então isso tem que ser bem casadinho para que não dê problemas futuros. Né? E eu acho que profissional de contabilidade também, se der problema, que a gente espera que não dê, tá? Ele também é a pessoa capacitada para ir lá na Receita Federal e tentar explicar isso para o fisco. Tá? Porque é muito desagradável o contribuinte ir lá na Receita Federal para falar com o fiscal, para explicar como é que foi feita a declaração, explicar como é que foi as transações. O contador já está mais acostumado nesse contato. Já sabe o caminho que tem que ser, né? Já sabe como que funciona, o que tem que explicar. Porque a gente tem que pensar não só no momento, né? A gente tem que pensar no pós-momento, que às vezes as coisas ruins acontecem. E quando ocorrer as coisas ruins, é importante ter um respaldo atrás que ajude ele a solucionar também os problemas. Com toda certeza. Isso, profissional, mais uma vez, né, o profissional de contabilidade pode te ajudar. Tá certo. Márcio, muito obrigado por ter vindo até aqui, por ter dado essa aula sobre contabilidade, de disponibilizado o seu tempo para falar com a gente hoje, tá? Eu que agradeço essa oportunidade, espero que eu tenha ajudado a todos os ouvintes e quem está vendo a gente, para que eles possam fazer uma declaração bem mais segura. Muito obrigado. Gente, se você viu esse vídeo até aqui, se você deixa seu comentário aqui sobre imposto de renda, sobre dúvidas que você possa ter, curte, compartilha e até mais.